sempre estamos com tempo curto, né? Fadiga adrenal, uma doença dos tempos modernos. A maioria dos médicos não sabe que isso existe. Pode ir na faculdade de medicina que você não aprende isso aí, não. Isso não existe. Isso não existia. Isso é uma doença dos tempos modernos. Então presta atenção que você tem muita novidade aqui. Você lembra do lusco-fusco das 6 horas da tarde? Na boca da noite? Quando começa a escurecer e você fica confuso e não sabe se acende ou não os faróis? Você passa por isso todo dia. Qual é a hora de acender o farol? Não é assim? Você está no lusco-fusco da tarde. Naquela hora você está desligando o seu sistema fotópico da visão de dia e ligando o seu sistema escotópico da visão noturna. Quando a noite chega, aí a visão melhora porque você passou a usar apenas um sistema. Você estava durante o dia usando o seu sistema fotópico e à noite você vai usar o seu sistema escotópico. Durante o dia você estava usando a sua visão diurna e à noite você vai passar a usar a sua visão noturna. Todos nós passamos por isso todos os dias. Quando você coloca os óculos escuros para dirigir, você suprime o sistema parvo-celular responsável pela aquisição de imagens de detalhes em alto contraste e estacionárias, menos importante, por exemplo, num dia de chuva. Estimula o sistema magnocelular responsável pelas imagens em movimento com baixa iluminação e baixo contraste. O sistema parvocelular é o sistema fotópico. O sistema magnocelular é o sistema escotópico. Vamos ver onde é que nós vamos chegar com isso? Você cria também uma melhor adaptação ao escuro, aumentando a sensibilidade dos seus olhos. As formas em movimento, que é o que se interessa nessa hora, ficam melhor definidas. Conclusão, a neurociência nos ensina que num dia de chuva forte, e principalmente ao entardecer, se você colocar seus óculos escuros de sol, a sua percepção de movimento irá melhorar na estrada. Engraçado, está anoitecendo. Você acredita que eu estou dirigindo num dia de chuva, eu coloco os óculos escuros, melhora a direção? A neurociência está te explicando como é que ocorre. Tá bom? Os caminhoneiros e os policiais rodoviários já sabem disso faz muito tempo. Você está descobrindo isso agora, que a neurociência está explicando. Mas há anos que os caminhoneiros... Pergunta para um caminhoneiro. 6 horas da tarde eu coloco meus óculos escuros, principalmente num dia de chuva, fica mais fácil para eu dirigir. Pergunta para um policial por que ele usa aquele óculos daquele jeito. Porque facilita em detectar movimento. Tudo bem? A psiconeuroendocrinoimunologia nos ensina que podemos detectar o nível de estresse, criar situações para amenizá-lo e recuperar nosso estado ótimo de saúde. Grandes coisas. Os orientais já sabem fazer isso há muito tempo. Nós só vamos colocar ciência no que eles já sabem. Porque eles já vêm fazendo isso há anos. A medicina alvértica já vem fazendo isso há anos. A medicina chinesa já vem fazendo isso há anos. E nós agora vamos entrar com a neurociência, com a sofisticação, para mostrar o que tem que ser feito. Você agora entendeu neurocientificamente por que você tem que usar óculos escuros no dia de chuva, no entardecer, para você ter menos acidente. Mas os caminhoneiros já faziam isso, por sabedoria popular. Nós, na realidade, temos 3 tipos de cérebro. Nós temos um cérebro reptiliano, que, aliás, essa é a teoria do cérebro triuno do Dr. MacLean, que o Dr. Raul Marino, aqui presente, foi fellow. O Raul trabalhou com o inventor disso aqui, no NIH, no Instituto de Saúde americano. O Paul MacLean mostrou que você tem um cérebro reptiliano, você tem um cérebro mamífero, que é o chamado sistema límbico, que o Raul tem um livro sobre isso, Anatomia das Emoções. E você tem, que está aqui, o sistema límbico, e você tem o neocórtex. Mas antes de eu chegar no neocórtex, eu quero dar para você uma palhinha sobre uma área minha, que é a neurocardiologia. Você sabia que a cardiologia tem uma nova especialidade? Chama-se neurocardiologia. Você já conheceu algum neurocardiologista? Você está conhecendo um. Eu trabalho na neurocardiologia.
explica o que é isso. Vou lhe explicar. O nosso coração tem um cérebro próprio, descoberto há menos de 10 anos. Você sabia que o coração tem um cérebro próprio dele? Como é assim? O núcleo cerebral, para ser determinado o núcleo cerebral, ele tem que ter no mínimo 40 mil neurônios. Existem núcleos aqui, nervosos, com muito mais de 40 mil neurônios, que constituem o cérebro cardíaco. Eu sei que esse conceito é novo para você. O coração tem o seu próprio cérebro, chama-se cérebro cardíaco, que está conectado com o sistema límbico. Por outro lado, o sistema límbico também está conectado com o cérebro cardíaco. É dupla mão. Se você faz de cima para baixo, chama sistema cérebro cardíaco. Se você vai de baixo para frente, para cima, chama-se sistema cardiocerebral. Então, o sistema cérebro cardíaco e o cardiocerebral se interagem. Vamos ver se você vai me acompanhando, isso é um pouco complexo. Vamos lá. Os obstetras foram os primeiros que descobriram que quando um feto está com a frequência cardíaca fixa, tem que haver o parto imediatamente ou a cesárea, porque ele está em sofrimento fetal. Se nada for feito, ele morre. Está lembrado da sua área, né? Muito bem. Nós, cardiologistas, descobrimos que quando um paciente com infarto do miocárdio chega à nossa unidade coronária com uma frequência cardíaca fixa, nós sabemos que ele vai morrer durante a hospitalização. É o índice mais importante hoje para você saber se uma pessoa vai morrer ou não numa hospitalização devido a um problema cardíaco, é se ele tem ou não variabilidade da frequência cardíaca. A frequência cardíaca fixa significa uma mensagem de morte. Nós determinamos se uma pessoa é mais jovem que a outra pela sua variabilidade de frequência cardíaca. À medida que você envelhece, você perde 10 a 15% da variabilidade da sua frequência cardíaca por década. Quanto menos variabilidade você tem, mais velho você é. Quanto mais variabilidade cardíaca você tem, mais jovem você é. Essa variabilidade cardíaca pode acontecer coerentemente ou caoticamente. Eu peço desculpa que eu não posso entrar nisso aqui e me aprofundar, porque senão o dia não vai dar para a gente falar o que tem que falar. Mas eu quero que você acredite em mim. Quando eu tenho uma coerência cardíaca na minha variabilidade, o meu cérebro cardíaco harmoniza o meu sistema límbico. Quando eu tiver uma harmonia emocional, a minha harmonia emocional harmoniza o meu coração. Então eu posso trabalhar nas emoções também de baixo para cima. E essa é a novidade que eu quero apresentar para vocês, para lidar com o estresse. É como que eu posso mexer no meu sistema límbico, mexendo na variabilidade da frequência cardíaca. Isso é novidade. Isso é muita novidade. Então deixa eu explicar para você como é que isso funciona. Quando você faz um eletrocardiograma e quando você faz um eletroencefalograma, quando você faz um eletroencefalograma, você tem que colocar o eletrodo no crânio. Quando você faz um eletrocardiograma, você pode colocar na pontinha do dedão lá embaixo que registra. A atividade elétrica cardíaca é em milivolts. A atividade elétrica cerebral é em microvolts. Ou seja, a energia eletromagnética cardíaca é 100 vezes maior que a energia eletromagnética cerebral. Como o coração tem uma energia eletromagnética 100 vezes maior que o cérebro, cada vez que o coração pulsa, todas as células do corpo têm a repercussão dessa pulsação. E se ela ocorre de uma forma coerente, todas as células do corpo se harmonizam. Se ela ocorre de uma forma caótica, todas as células do corpo ficam em estado caótico. Então, se eu quero controlar o meu estresse, a principal fonte que eu tenho que aprender a trabalhar é com a coerência cardíaca, porque a força já está disponível.
Aqui eu tenho um quadro de caos em cima, e aqui eu tenho um caso de coerência embaixo. Não é só a variabilidade da frequência cardíaca, é a variabilidade de uma forma coerente. Me explica isso. Vou explicar. Seu coração está 65, 66, 67, 68, 69, 68, 67, 66, 65. Ele está coerente. Ele subiu subindo, ele desceu descendo. Seu coração está 65, 69, 64, 68, 61. Ele está caótico. Você entendeu a diferença? A coerência, quando ele está subindo, ele está subindo. Quando ele está descendo, ele está descendo. O caótico, ele faz assim. Então, não é só a variabilidade cardíaca, é a variabilidade cardíaca com a sua coerência. Muito bem. Isso gera, numa forma toroidal. Você sabe que quando a natureza quer armazenar muita coisa num pequeno volume, ela usa o toroide. O que é toroide? O seu pneu do seu carro é toroide. Você carrega muito ar num pouco espaço. Então, tudo que é importante de ser armazenado, a natureza usa o toroide. O seu computador usa o sistema toroidal para armazenar a informação. Então, o coração tem uma onda, um sistema toroidal de armazenar energia eletromagnética, que chega a 3 metros. Então, eu estou sentado aqui, o Casadinho está sentado ali, o meu coração está interferindo no coração dele, o coração dele está interferindo no meu. Porque eu vou 3 metros, ele vai 3 metros. Nós estamos a menos de 6 metros, um encontra no outro. Como a minha atividade magnética cardíaca é 100 vezes a atividade cerebral dele, e como a atividade cardíaca dele é 100 vezes a minha atividade cerebral, quando eu apertar a mão dele, o meu coração interfere no cérebro dele, o coração dele interfere no meu cérebro. Fique você sabendo que todas as vezes que você apertar a mão de alguém, um sai beneficiado, um sai prejudicado. Por isso que o hindu, olha o que ele faz? Namastê. Não aperta a mão de ninguém. Eu não sei se o coração desse cara está coerente ou caótico. Fica na porta e aperta a mão de 300 pessoas numa sala para você ver. Na hora que você começar a apresentação, você não tem mais energia, acabou. Foi tudo embora. Porque vai entrar o cara que está coerente, vai entrar o cara que está caótico, vai te estragar todo. Todas as vezes que houver um aperto de mão, um sai beneficiado, um sai prejudicado. Deu para você entender isso até agora? Muito bem. Não interessa a sintonia. Não tem nada a ver com sintonia. Eu posso até, como seu amigo, te ajudar. Você está nervoso, chateado, eu vou lá, aperto a sua mão, te dou um presente. Meu coração está coerente, eu vou lá, te dou um presente. Agora, não interessa eu estar sintonizado com você. Se você está caótico, você está caótico. Se eu tivesse coerente, eu estou coerente, ou vice-versa. O que eu posso fazer é o seguinte, ó, o Casadinho está nervoso da viagem, se eu apertar a mão dele. Aí, como eu estou coerente, acabei de meditar, eu passo a minha coerência para você. Quero que você saiba, vou falar pela última vez. Todas as vezes que você vê 2 pessoas apertando a mão, uma se beneficia, a outra se prejudica. Muito bem. Existem coisas que fazem coerência. Se você começar a olhar esse desenho aqui e começa a fazer o movimento de olhos assim, ó. Vai acompanhando isso aqui, vai. Acompanha, vai acompanhando. Vai acompanhando esse movimento aí. Você começa a ficar coerente. Você começa a harmonizar seu coração. Tem várias figuras. Arte. Olha que coisa interessante aquela pintura. Está harmonizando o coração, gente. Olha, parece até que eu vou ter um orgasmo de tão bonito que aquilo é. Você está harmonizando seu coração, você está diminuindo seu estresse. Você olha a natureza, você olha o horizonte, você olha o pôr do sol. Isso tudo está harmonizando a sua coerência cardíaca. Está diminuindo o seu estresse. Bom, eu vou lá para o meu sítio, eu olho uma árvore. Claro que você olha uma árvore. A árvore é uma mandala natural que equilibra o seu coração. Te faz bem, sim. Muito bem se olhar a árvore. Deu para entender? Como é que você começa a diminuir o estresse? Está entendendo a neurocardiologia, como é que vai? Aqui eu tenho, ó, o registro da variabilidade cardíaca numa frustração. Aqui eu tenho um registro numa apreciação, numa gratidão. Totalmente diferente. Quando eu estou frustrado e meu coração está caótico,
Quando eu estou apreciativo, o meu coração está harmônico. E como o meu coração tem uma atividade 100 vezes maior do que o meu cérebro, eletromagneticamente falando, cada vez que o meu coração bate, todas as células do meu corpo respondem. Se eu tiver um coração caótico, todas as células do meu corpo são caóticas. Se eu tenho estresse, eu vou liberar cortisol. Se eu tenho um coração coerente, todas as células do meu corpo ficam coerentes. Eu não vou liberar tanto cortisol. Estou começando a entender a história? Muito bem. E eu tenho a neocórtex. Então você tem o reptiliano, o mamífero e o chamado neomamífero, que é o cérebro triuno. Você tem dentro da sua cabeça 3 cérebros. O cérebro que se herdou dos répteis, que não tinha emoção. Eu tenho uma cobra como animal de estimação. Quando eu chego, ela faz assim com o rabinho. Ela faz assim com o rabinho, porque é assim que ela faz com o rabinho. A sua cobra não fica com saudade de você quando você está viajando. O seu cachorro fica. A sua cobra não. Porque a sua cobra tem um cérebro reptiliano. Não tem emoção no cérebro reptiliano. Nada. Agora, o seu cachorro tem emoção. E você tem a neocórtex. Então, eu tenho aqui os 3 cérebros. O cérebro reptiliano, basal, o sistema límbico, o mamífero, e o córtex, o neomamífero. É assim, olha aí. Está vendo aí? Muitas vezes, esse cérebro toma conta dos outros. Eu contei ontem que o cara está dirigindo, de repente o cara dá uma fechada nele, ele sai do carro e pá, mata o outro. O que ele teve? Um sequestro amigdaliano. A amígdala dele, que é o centro das emoções, no sistema límbico, juntou, tomou conta do neocórtex dele, tomou conta do reptiliano e matou. Depois, pô, que besteira que eu fiz, pô. Tem gente, às vezes, que casa no sequestro amigdaliano. Pô, por que eu fui fazer isso, né? Então, olha só. Isso corresponde, presta atenção, porque eu estou começando a complicar o processo, tá? Para chegar lá no estresse, para chegar lá na adrenal. Nós vamos chegar na adrenal. Estou caminhando para lá. E existe o sistema simpático e parasimpático autônomo. Então, eu tenho o simpático, né, o parasimpático, que é crânio sacral, e eu tenho o simpático, que é da coluna torácica, cervical torácica. Então, eu tenho os 2 tipos. Aqui está, de um lado, o parasimpático e, do outro lado, o simpático. É mais ou menos assim. Esse aqui é o freio, esse aqui é o acelerador. Tem que haver um equilíbrio entre eles, que vai repercutir nas adrenais, tanto na córtex quanto na medula. Olha lá, adrenal tem córtex, adrenal tem medula. Vamos lembrar aqui, estou estudando as suprarrenais, que está conectada numa sinfonia com as outras glândulas. Ela não está sozinha, está na orquestra. Tem uma música, vai produzir uma música, tem um maestro, tem os músicos, tem a partitura. Então aqui nós temos a tireoide, a paratireoide, a suprarrenal, o ovário, os testículos estão na orquestra, trabalhando harmonicamente, para dar longevidade e saúde. Que é isso que nós queremos. Longevidade com saúde. Não adianta se viver muito doente. Você tem que viver muito bem. É como eu disse ontem. O grande segredo é você morrer jovem o mais tarde possível. É pagar, não é morrer bem. Bom, então eu tenho o hipotálamo, a pituitária, o hormônio que estimula a adrenal, na córtex, que produz uma substância chamada cortisol. O cortisol é um hormônio muito interessante. Se você tiver de mais, faz mal. Se você tiver de menos, faz mal. O que interessa é o grande controle deles. Nós temos, na realidade, 2 mecanismos básicos de sobrevivência. Um chama proteção, o outro chama crescimento. Eu tenho uma proteção externa, que é do eixo HPA, que está aqui, hipotálamo, pituitária, adrenal. E eu tenho o interno, que é o sistema imune. E eu tenho o crescimento, que são mutuamente excludentes. O que significa isso? Se eu estiver muito preocupado em me proteger do ladrão, naquela hora eu não estou com nenhuma criatividade. Minha criatividade bloqueia. Eu estava trabalhando no processo criativo, de repente entrou um ladrão na minha casa, a minha criatividade vai a 0, porque eu agora tenho que me proteger a minha vida que está em perigo. Se eu gasto muito tempo me protegendo,
eu tenho pouco tempo para criar, e vice-versa. Muito bem, são mutuamente excludentes. O que significa isso? Quando um está funcionando, o outro tem que estar parado, e vice-versa. Então, eu tenho aqui o hipotálamo, eu tenho aqui a pituitária, eu tenho aqui a adrenal, que produz o cortisol. Então, é o eixo chamado HPA. Isso hoje está em moda. Você vai nos congressos mundiais, você entra numa sala, está falando de HPA, você entra em outra sala, está falando de HPA. Todo mundo quer falar de HPA. Todo mundo virou especialista em HPA. Isso aqui é a moda do momento. Falar do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. E os mecanismos de sobrevivência que eu já mostrei para você. Deixa eu fazer uma ênfase aqui. Quanto mais estressado, menos inteligente e mais vulnerável às doenças degenerativas e infecções é uma pessoa. O estresse emburrece. Me explica como que o estresse emburrece. Com o aumento do cortisol, você destrói dendritos. Tem 100 bilhões de neurônios. Tem neurônio que se conecta até com 10 mil outros neurônios. Através de quê? Dos dendritos. Se eu destruo dendrito, eu destruo conexão. Se eu destruo conexão, eu destruo inteligência. Então, uma pessoa que está num processo estressante há muitos anos, emburrece. Fica limitada. O estresse emburrece. Quero que você guarde isso. O estresse emburrece. E aí chega uma hora que o seu timo não funciona mais. Os seus linfócitos T têm um nome de T porque passa pelo timo. E se o seu timo não funciona mais, existem hormônios tímicos, aí você tem um problema sério imunológico. Aí você começa a ter as doenças. Só que o nosso cérebro funciona não pela realidade, mas pela percepção. Se eu estou na minha casa, no meu processo criativo, usando a parte pré-frontal do meu cérebro no processo de criação, e de repente eu tenho um estresse, aparece um leão lá em casa, aí na minha imediata, ou a percepção que eu tenho do leão, às vezes nem é leão, imediatamente eu pulo para a parte posterior do cérebro para entrar, para desencadear o HPA. A minha criatividade acaba. E nisso aí, o meu sistema imunológico também deprime. Na hora que eu estou correndo do leão, o meu corpo não está preocupado se eu vou desenvolver uma doença autoimune ou não. Ele quer se livrar do leão. E percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Se você tem uma percepção de que a sua vida é estressante, você tem realmente uma vida estressante. Estresse é definido por qualquer estímulo que perturbe ou interfere no equilíbrio normal de um organismo. Uma definição genérica que resolve tudo. Isso aqui já está explicado, correlacionado, não preciso ficar repetindo isso. Tem a adrenal, tem a medula. Olha a quantidade de coisas que afeta a adrenal. Olha só, infecção, estresse emocional, alergia, excesso de atividade, fumar, distúrbio do sono, hábitos alimentares pobres, açúcar, e assim vai, produtos de farinha, lesões, olha aí, ó, vai, medo, café demais, cafeína, toxinas, tudo isso afeta a pobre da adrenal, que convive nesse mundo moderno com isso aí. Mas a adrenal tem que trabalhar, ela tem que produzir os seus hormônios. Ela produz, a medula dela produz epinefrina, produz a norepinefrina, ela produz a aldosterona para retenção de sódio e água, ela produz o cortisol, que faz parte do metabolismo da glicose, ela produz hormônios gonadocorticosteroides, ela produz DEA, ela produz pregnolona, ela produz androstenediona, que vai depois virar testosterona, ou não. Ela produz cortisol, ela produz aldosterona, ela produz DEA, ela produz testosterona, principalmente na mulher, ela produz estrona, ela produz estradiol, tudo isso ela faz. A mulher entra em menopausa, o ovário não funciona mais, a adrenal vai e toma conta disso e produz. Só que a adrenal, ela tem duas glândulas numa só. Isso é que você tem que entender. Ela tem o córtex da adrenal e ela tem a medula. O córtex depende da aldosterona, cortisol, progesterona, testosterona, pregnolona, DEA e estrogênio. E a medula, que produz epinefrina e norepinefrina, já depende do sistema nervoso simpático e parasimpático. Enquanto que isso aqui depende do eixo HPA. O outro não, depende do sistema simpático e parasimpático. Então, e ela produz andrógenos. O DEA é produzido nela, o DEA sulfatado, que é um metabólito do DEA, é produzido nela, a androstenediona é produzido nela, a testosterona produz hormônios andrógenos.
Então, se você for olhar a anatomia e a fisiologia da córtex, você vai ver o seguinte: a córtex da adrenal tem 3 camadas, a externa, a média e a interna. A camada externa é chamada glomerulosa, a camada média é chamada fasciculada, a camada interna é chamada reticulada. A camada externa produz os mineralocorticoides, por exemplo, a aldosterona. A camada média produz o cortisol e alguns andrógenos, e a camada interna produz principalmente os andrógenos e alguns glicocorticoides. Então você diria assim, ó, a aldosterona é produzida na glomerulosa, o cortisol é produzido na fasciculada e os hormônios sexuais é produzido basicamente na reticulada. Então, para ficar mais simples, é assim, ó. Ali produz a aldosterona, na fasciculada produz o cortisol, na reticulada produz a pregnenolona, a DEA, a progesterona, a androstenediona, o estrógeno, a testosterona. E na camada interna, que é a medula, melhor dizendo, a medula, produz a epinefrina e a norepinefrina. Então você está acompanhando o processo. Mas vamos seguir. É um outro modo de ver. Glomerulosa produz aldosterona, fasciculada produz cortisol, reticulada produz todos esses, e a medula produz epinefrina e norepinefrina. Vamos em frente. Isso aqui está mostrando a mesma coisa, aqui está mostrando a cadeia, que você já conhece. Você viu ontem, está ali, ó, nós já estudamos isso. Que cadeia é essa? Essa cadeia é o seguinte: o colesterol lá em cima produz a pregnenolona, que produz o DEA, e aí isso cai para o lado da progesterona, produz o cortisol, aldosterona, aldosteronidiona, que pode virar testosterona ou pode virar estradiol. E daí vai todos. Eu contei ontem que tinha casos de eunucos que tinham relações sexuais com as rainhas. Isso não é mito, isso é verdade. Porque o indivíduo mesmo castrado, ele pode produzir 5 a 10% da testosterona nas adrenais. Um eunuco, às vezes, castrado, está melhor de testosterona do que muita gente que eu conheço. Entendeu? É verdade. O cortisol tem a ver com o metabolismo dos aminoácidos, tem a ver com a glicose, tem a ver com o glicogênio, tem a ver com inflamação, tem a ver com alergia, tem a ver com pressão arterial. Ah, doutora, eu tenho um paciente, 42 anos. Você acredita que ele nunca foi alérgico na vida? Você acredita que ele desenvolveu uma alergia agora? Claro que ele desenvolveu alergia. Ele está com exaustão adrenal. A adrenal dele cansou de trabalhar, parou de produzir cortisol, ele entrou em alergia. Você agora vai ter que fazer modulação hormonal bioidêntica para ele. Você vai dar para ele cortisol. Deus me livre, cortisol e corticoide, querido. Eu não estou falando de cortisona. Eu estou falando de cortisol bioidêntico. Eu não estou falando de Decadron, não estou falando nada disso não. Eu estou falando do cortisol bioidêntico. Se você medir pela saliva e se o seu cortisol estiver baixo, você vai ter que fazer o uso de cortisol para poder equilibrar o processo. Então, peraí, não tenha preconceito, não. Eu não estou conversando a mesma coisa. Aqui vem o Tim Maia de novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu nunca imaginei que eu ia citar tanto Tim Maia na minha vida, viu? O maior filósofo que eu conheço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Excesso de cortisol aumenta a atividade da enzima 5-LOX, 5-lipogenase, responsável pela síntese dos leucotrienos inflamatórios, envolvidos na neurodegeneração. Ah, eu pensava que cortisol diminuía a inflamação. Querido, é uma resposta de curva. Quando você tem cortisol demais, você passa a ter leucotrienos demais, que fazem neurodegeneração. Destrói o sistema nervoso. Excesso de corticoide. Destrói os nervos periféricos. Aqui, ó, ativa a 5-lipoxigenase. Vou te mostrar um trabalho bonito aqui. Está aqui um grupo controle. Aí no outro grupo eles fizeram excesso de cortisol. Olha o que acontece no grupo estressado. Excesso assim, estressaram os ratinhos. Olha que interessante. Os dendritos vão diminuindo aqui, ó. A concentração dendrítica aqui é muito maior do que aqui. Tá bom? Tá o trabalho aí publicado mostrando que o cortisol emburrece, que destrói dendritos,
faz as conexões nervosas. Só que nós, na clínica, na faculdade de medicina, nós só aprendemos duas coisas. Nós estamos preocupados com doença de Addison e Cushing. Se não tiver cortisol nenhum, ou se tiver em demasia, a gente sabe o que fazer. Agora, esse meio todo aqui, a gente não sabe o que fazer. A gente pensa que doença da adrenal se resume ou em Addison, está lá naquela ponta, ou Cushing, que está aqui nessa ponta. Mas entre Addison e Cushing tem vida, querido. Tem toda uma vida aqui, tem todo um processo muito importante, tá? Que é de 10 a 18 microgramas por decilitro. Aí você tem a chamada fadiga adrenal aguda e você tem a chamada fadiga adrenal crônica. A fadiga adrenal aguda, o cortisol aumenta. Com o passar dos anos, o cortisol diminui. Isso aqui é assim produzido pelos agentes. Deixa eu pular isso aqui. Deixa eu chegar aqui direto. Senão eu vou complicar muito. Aqui está o doutor Hans Selye. O doutor Hans Selye foi o cara que desenvolveu o conceito de estresse. Foi criado por ele. Publicado em 1946, o conceito de estresse. Hans Selye, ele criou nos anos 30 e publicou isso em 46. Estresse é um distúrbio psicológico, nem sempre indesejável, causado por problemas de percepção e ou comunicação. O estresse é uma resposta corporal através de uma reação psicoquímica a eventos reais ou imaginários. Tem gente que fica mais estressado com aquilo que possivelmente vai acontecer do que aquilo que realmente acontece. O cara está preocupado com a preocupação, que eu chamo. Com o que está preocupado? Estou preocupado com a preocupação. Ele não sabe por que está preocupado. Isso é o estresse. O De Gaulle aqui, ó. Olha só. Ó. O presidente De Gaulle, quando ele era presidente da França, ó. Isso é estresse, ó. Olha a pressão. Pode ser que não. Não é o estresse que te mata. É a reação que você tem a ele. Isso já falava em 1930 e poucos. Não é o estresse que mata. É a reação que você tem a ele. Nós, médicos, em média, morremos com 10 anos mais jovens. Temos maiores taxas de alcoolismo e várias vezes as taxas de toxomania que a população em geral. Nós somos uma profissão altamente estressante. Você imagina o estresse de um plantão de 24 horas ou de 12 horas num CTI. O que significa para a sua adrenal? Eu diria que a maioria dos médicos com mais de 40, 50 anos de idade tem exaustão adrenal. Nunca mediram, mas tem. Você agora vai saber hoje, porque espero que todos vocês tenham feito hoje de manhã. Fizeram? E vamos fazer às 4 horas da tarde. E a doutora Clarice vai levar tudo para Porto Alegre e medir. Isso está só aberto ao pessoal que está fazendo o curso esse final de semana. Eu sei que tem vários visitantes aqui que estão fazendo só hoje. Infelizmente, para vocês hoje, nós não podemos oferecer isso. Bom, o estresse gera o cortisol. O cortisol interfere no mecanismo da insulina. E a insulina aumentada gera as patologias. Então, o estresse leva a uma série de patologias. A Organização Mundial de Saúde chegou a declarar recentemente que mais de 90% das patologias no mundo, direta ou indiretamente, tem alguma relação com o estresse. Então, se você pudesse diminuir o estresse, você ia diminuir o quadro patológico. A síndrome de adaptação geral de Selye. Ele tem uma fase aguda, uma fase de resistência e uma fase de exaustão. Aqui estão as 3 fases. Estou mostrando isso de uma forma diferente. Deixa eu mostrar isso aqui para poder mostrar isso de uma forma diferente. Tem vários modos de você responder a isso. Às vezes, da aguda já pula para a crônica, ou da aguda já pula para a exaustão. Tem vários mecanismos diferentes que nós não vamos gastar tempo vendo aqui. Mas se você quiser resumir, o que é conhecido como GAS, que é a Generalized Adaptive Syndrome, você tem a fase aguda, você tem a fase crônica e você tem a fase de exaustão. Isso é que interessa na prática. Você identificar se o paciente está em fase aguda, se o paciente está em fase crônica ou se o paciente está em fase de exaustão adrenal. E eu só conheço um modo de você fazer isso. É pelo hormônio na saliva. Porque se você vai medir o seu cortisol matinal num laboratório e você tem que dirigir para lá, você tem que esperar a sua hora, a enfermeira erra a sua veia, pega de novo, quando ela medir o cortisol não vale mais nada. Já acabou tudo. Você tem que fazer igual você fez hoje de manhã, na sua cama ainda, você pegou aquele algodãozinho, pôs debaixo da língua, etc. e tal.
O nosso sistema nervoso, simpático e parasimpático, mantém um equilíbrio. Eu posso ter um caso onde o meu parasimpático predomina sobre o meu simpático. Eu sou um super atleta. Aí chega um ponto onde o meu parasimpático é maior que o meu simpático. Eu posso ter um quadro que nós chamamos de eustresse, onde eu tenho um aumento do simpático, mas também tenho um aumento correspondente do parasimpático. É o eustresse. Chega uma hora que o meu parasimpático começa a cair e o meu simpático continua elevado. Eu tenho um caso de estresse. E chega uma hora que tanto o meu simpático quanto o meu parasimpático começam a cair e eu tenho o chamado de estresse crônico. Só que isso eu meço através da epinefrina e norepinefrina, que não é o caso aqui. E eu meço através da medula da suprarrenal e não da córtex. Nós aqui estamos trabalhando com a córtex adrenal, que eu me proponho. Não estou dizendo que a medula não seja importante, mas tem um limite até onde a gente vai chegar com isso. Então, se equilibrar a córtex já está muito bom. Isso aqui é muito importante você entender para treinar atletas. Muitos atletas não ganham porque estão com excesso de treinamento. Eles estão com excesso de treinamento porque eles acabam pulando daqui para cá ou daqui para cá por excesso de treinamento. Então, às vezes, você tem que falar para o atleta, treinamentos. Como o treinador não entende essa dinâmica, ele manda ele treinar mais. Já falamos da psiconeuroendócrina. Já falamos da coerência cardíaca, a importância da coerência cardíaca em todo o processo. A fadiga adrenal causa alergias, você já entendeu por quê. O cortisol cai. Causa fibromialgia, é um dos mecanismos, dor muscular, e muitas vezes desencadeia tosse crônica. A pessoa começou com uma tosse crônica, que ninguém sabe a causa, etc, etc, etc. Você mede os hormônios adrenais, está tudo baixo. Você restabelece, some a tosse. É um pouco desconhecida a fisiopatologia disso aqui. Existem alguns detalhes importantes. Deixa eu falar só 3. Primeiro, a contração da íris. Você põe um paciente num ambiente escuro, um olho tampado, você joga uma lanternazinha no olho dele acesa, a pupila se contrai. Ela se contrai por quanto tempo? Se depois de 1 minuto ela dilatar, significa que essa paciente está com exaustão adrenal. Existe um outro teste, que é o chamado teste da pressão arterial postural. Da posição supina para ereta, a pressão deve subir 10 a 20 milímetros. No máximo ficar igual. Se você medir a pressão arterial numa pessoa deitada, puser ela de pé e a pressão arterial cair, elas têm exaustão adrenal. Então você pode fazer isso no seu consultório, para já ter uma ideia se existe exaustão adrenal ou não. Existe o chamado linha branca de Sargent, que é fazer uma marca de 12 centímetros no abdômen, e se ela permanecer branca após alguns segundos, essa paciente tem, ou esse paciente tem, exaustão adrenal. Então, existem vários mecanismos que você usa para, no seu consultório, suspeitar de que esse paciente já está com fadiga ou exaustão adrenal e tomar atitude com relação a isso. Então, aqui está a da pupila. Aqui está a postural, se tira a pressão deitada, se tira a pressão de pé. Cerca de 80% das pessoas que sofrem de fadiga adrenal também sofrem de diminuição da função tiroidiana. Aliás, nós já falamos isso lá na tiroide. São irmãs gêmeas. A tiroide e a adrenal são gêmeas. Onde vai uma, vai outra. Elas trabalham juntas. Então, cuidado para você não esquecer da tiroide. Cuidado para você não esquecer da adrenal. Então, o sucesso na terapia tiroidiana é limitado pelo estado de saúde da adrenal. O sucesso da terapia adrenal é limitado pelo estado de saúde da tiroide. Então, você tem que estar trabalhando com os dois juntos. Por isso que naquela prova terapêutica que eu bolei, tem lá o cortisol, tem lá o T4, tem lá o T3. Eu peguei tudo. É um teste terapêutico. É uma prova terapêutica de 3 semanas.